Segunda Reis, capítulo 6 e versículo 30. Hoje nós descobriremos o porquê da calamidade vindo sobre Samaria, o porquê do cerco e o mais importante, qual a diferença entre um homem que busca a Deus verdadeiramente e um homem que busca a Deus apenas com palavras. O versículo 30 diz assim: E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Esta é a confirmação do versículo anterior, quando o rei insiste em, mesmo vendo a calamidade, em manter a aparência diante do povo, mostrar que ele estava humilhado. O Senhor Jesus nos ensinou que quando nós orássemos, nós deveríamos fazer isso no oculto de nossos aposentos, que nós não deveríamos mostrar ao povo um sinal de humildade, um rosto quebrantado ao jejuar, porque isso são os hipócritas que fazem. E talvez há quem diga não, mas o rei chegou no limite, ele precisava mostrar o quanto ele estava abatido. E aí eu vou concordar com você. Mas aí eu pergunto, e por que o rei não foi buscar isso com o Senhor? Havia um representante de Deus naquele lugar. Havia um representante de Deus que já havia dado testemunho e provas de que Deus era capaz de dar o livramento. Por que o rei não procurou esta pessoa? Por que o rei não esteve ali com ele? Por que o rei não buscou os seus conselhos? Esta é a verdade do coração do rei. O que vem agora no versículo 31 revela esta verdade. E disse o rei: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. A intenção do rei esse tempo todo era achar um culpado. Talvez você identifique isso nos dias atuais. Nós vivemos num mundo político polarizado, onde até mesmo os cristãos defendem esse ou aquele político, ainda que todos nós saibamos que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus, ela é para o cristão. A Bíblia Sagrada, ela não é uma norma de conduta para o povo. Deveria, mas não é. E aqui, o nosso rei, aqui nesta grande e maravilhosa conclusão histórica, ele deixa bem claro que ele não tinha nenhuma intenção de servir a Deus. Que ele não tinha nenhuma intenção verdadeira de ser um servo de Deus. Que a única intenção dele era mostrar ao povo que ele era um bom rei. Então, como conclusão, nós vemos a verdade do coração do rei, querendo matar o profeta, o homem de Deus. Esta é a realidade do mundo em que vivemos. Os verdadeiros servos de Deus estão sim sendo perseguidos. Os verdadeiros servos de Deus são sim odiados pelo mundo. Os verdadeiros servos de Deus estão sim padecendo dores. E assim como a palavra de Deus disse, estão espalhados pelo mundo, orando uns pelos outros, buscando o crescimento do corpo de Cristo. Aqui, o rei deixa claro a intenção dele. E mais adiante, nós entenderemos a visão do profeta, quando no versículo 32 diz assim: Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que quando vir o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Eis aqui. Vamos ter após o grande encontro desse rei com o profeta. Mas aqui, a grande lição deste versículo. Qual visão o profeta tinha? Vejam aí qual foi o termo que o profeta usou para ele, o filho
do homicida. Vou ler para vocês agora um texto de quando Jesus falou algo a respeito disso. E Jesus deixou bem claro que o mal não pode se firmar na verdade. Simples assim. Livro de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você ler o texto de forma completa, meu irmão, você vai perceber que aqueles homens hipócritas, inclusive, chamaram Jesus de samaritano e disseram que ele estava com demônios. Só para você entender a que ponto chega o agravo, a ingratidão, a desconfiança e a falta de visão daqueles que se consideram em grande estima e que, na verdade, acabam por não conhecer a verdade de Deus e, como vocês podem ver aí, são considerados por Jesus e foram considerados pelo profeta Eliseu como filhos do inimigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, em nome de Jesus. Eu sou o Maurício Moraes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal.